Olá, amigos! Tudo bem? Estamos juntos para mais uma lição do nosso curso sobre os eventos finais. Quero dizer que se você não acompanhou as nossas lições anteriores, mais uma vez, repito, é importante que você se inscreva em nosso canal no YouTube e ative as notificações, porque assim você receberá no momento em que nós publicarmos um novo vídeo com a nossa próxima lição. Hoje nós falaremos acerca da sacudidura. O que é isso? O que significa? Quando acontecerá? A partir de agora, vamos trabalhar sobre esse tema. Busquem abrigo imediatamente. Olha, mamãe, Pastor Jesus. Muito bem, meu amigo. Lembrando que nas lições anteriores nós vínhamos trabalhando sobre o capítulo 24 do Evangelho de Mateus. E nesse trecho da Bíblia encontramos alguns sinais apresentados por Jesus aconteceriam antes do seu retorno a essa terra. A partir de agora nós vamos trabalhar sobre alguns momentos na história da igreja, do povo de Deus, que acontecerão no futuro, antes da volta de Jesus a essa terra. Lembrando que na lição passada nós trabalhamos sobre o livro do Apocalipse e pudemos perceber algumas características do povo de Deus, da igreja remanescente dos últimos dias. Basicamente duas delas que encontramos no capítulo 12 do livro do Apocalipse. Lembrando, a primeira delas, guardariam os mandamentos de Deus. E a segunda, teriam o testemunho de Jesus, que segundo o próprio livro do Apocalipse, é o espírito da profecia. E quero ressaltar, meu amigo, que quando eu falo em igreja de Deus, povo de Deus, eu não estou me referindo tão somente a uma denominação religiosa, mas estou falando sobre o povo de Deus dos últimos dias, que certamente será tirado de cada igreja. Esse povo assumiu o compromisso de obedecer a palavra de Deus estritamente, à vontade do Senhor, inclusive os 10 mandamentos que requerem de nós realmente obediência estrita à vontade de Deus. A partir de hoje, nós vamos trabalhar sobre alguns acontecimentos, alguns momentos da história que ocorrerão ao povo de Deus nesses últimos dias. E hoje vamos trabalhar sobre o tema da sacudidura. Quando esse evento ocorrerá na igreja de Deus? E como será? Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no capítulo 13 do Evangelho de Mateus e vamos ler nesse trecho da Bíblia uma parábola dita por Jesus. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24, a Bíblia diz o seguinte: Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele os servos do pai de família, lhe disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? Respondeu-lhes ele: Um inimigo é quem fez isso. Disseram-lhe os servos: Queres que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não,
para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para que o possa queimar. Então colhei o trigo e recolhei-o no meu celeiro. Meus amigos, essa parábola apresentada por Jesus é de grande importância para que compreendamos os últimos acontecimentos da história dessa terra relacionados ao povo de Deus. O joio e o trigo, duas sementes que cresciam juntas e que crescem juntas. Mas, em um determinado momento, é necessário que haja a separação do trigo para com o joio, porque o trigo é uma semente separada e utilizada para o consumo. Já o joio não. O joio deve ser descartado, jogado fora. E quando Jesus apresenta essa parábola do trigo e do joio, ele está mostrando a nós que chegará um momento na história da igreja, do seu povo, que é necessário que haja também a separação do trigo para com o joio. O trigo é comparado aos cristãos genuínos, ao povo sincero, às pessoas que decidem estritamente obedecer à vontade e à palavra de Deus. Já o joio são pessoas falsas, infiltradas no povo de Deus. E como eu disse, não estou me referindo a uma igreja especificamente, mas ao povo de Deus. Deus tem o seu trigo espalhados às mais variadas denominações religiosas, como também há, infelizmente, o joio infiltrado no meio do trigo nas mais variadas denominações religiosas. E o desejo de Deus, e Ele efetuará esse momento na história da igreja, é que haja separação entre o trigo e o joio. A esse processo de separação do trigo para com o joio, damos o nome de sacudidura. Quero, portanto, recorrer ao livro de Amós, do Antigo Testamento, capítulo 9, e no versículo 9, e vamos entender melhor o que seria esse processo de sacudidura. A palavra de Deus diz assim: porque darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Literalmente, amigo, entendemos que na colheita do trigo é necessário que haja a separação do joio. Nesse momento, aquele que colhe lança ao vento em uma peneira o trigo, e nesse momento o próprio vento se encarrega de fazer a separação do joio, que nada mais é do que a palha, e que essa cai no solo, mas na peneira fica apenas o trigo. Entendemos por esse relato literal que espiritualmente o mesmo evento acontecerá no meio do povo de Deus. Chegará o momento em que haverá a sacudidura, e na sacudidura apenas o trigo será aproveitado. O joio será lançado ao vento, ou seja, sairá do meio das fileiras do povo de Deus. Esse processo, meu amigo, de sacudidura já está acontecendo hoje no meio do povo de Deus, mas ele se intensificará à medida que os dias forem se passando, à medida que o fim for se aproximando. O joio, ele não resiste a provas, ele não resiste à tribulação, mas o trigo está fincado na palavra de Deus. Ele conhece as promessas do Senhor e ele sabe que se permanecer fiel até o final, receberá o galardão. Então não será qualquer prova, não será qualquer dificuldade, não será qualquer vento de doutrina falso que arrancará de dentro da igreja o trigo. Muito pelo contrário, o firmará na palavra de Deus. Porém, o joio, como disse, será nesse momento separado. Portanto, meu amigo, é necessário que nos firmemos na palavra de Deus para fazermos parte do trigo e deixarmos então que o joio seja separado com a sacudidura.
Quero ler com você, nesse momento, um pensamento da escritora norte-americana Ellen White, quando escreveu acerca da situação atual da igreja. Quero que você acompanhe comigo quando ela diz no livro Serviço Cristão, na página 41, o seguinte: nenhum entre 20 dos homens que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre. E estaria tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Que triste situação, meu amigo. Podemos presenciar muitas vezes no meio do povo de Deus, nenhum entre 20 está preparado para terminar a sua obra nessa terra. É preciso que nós estejamos realmente firmados na palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, a vontade de Deus, os sinais que Ele apresenta com relação ao fim de todas as coisas e nos firmarmos nessa palavra, para que assim possamos obedecer estritamente à vontade de Deus. Lembrando apenas que na lição passada nós falamos sobre as características da igreja verdadeira ou do povo de Deus nessa terra. Guardariam os mandamentos de Deus e teriam o testemunho de Jesus. Assim como também podemos perceber que a segunda mensagem angélica que nós lemos na palavra de Deus, ela na verdade é um conselho de Deus, é o chamado de Deus para seus filhos que estão espalhados em todas os sistemas religiosos, as denominações religiosas por todo o mundo. Ele diz: sai dela, povo meu, porque Babilônia caiu. Babilônia caiu. Meu amigo, então, nesse processo de sacudidura, onde muitos deixarão as fileiras do povo de Deus, e muitos que hoje não fazem parte do povo sincero de Deus nessa terra, irão compor as fileiras desse mesmo povo de Deus. Esse é o processo de sacudidura que, como disse, ele já acontece hoje em dia. Porém, com o passar do tempo, com o passar dos dias, com o fim de todas as coisas se aproximando, se intensificará. Que esse processo de sacudidura aconteça, que ele determine quem faz parte do trigo e quem é o joio no meio da igreja de Deus. Que você e eu façamos parte do trigo, que permaneçamos na peneira, no peneiramento, e que, saindo do trigo, possamos vivenciar a maravilhosa experiência da presença de Deus em nossa vida. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque a revelação da Tua palavra nos mostra que chegará o momento em que, através do processo de sacudidura, somente o trigo permanecerá no meio da Tua igreja. Senhor, que através desse processo possamos nós sermos considerados trigo, firmando-nos em Tua palavra, permanecendo fiéis e conhecendo as profecias bíblicas, possamos suportar a prova, as dificuldades, as tentações e permanecermos fiéis, fazendo parte realmente do Teu povo nessa terra. É o que nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Querido amigo, querida amiga, quero desejar a você as bênçãos que Deus tem reservado para todos aqueles que desejam realmente fazer parte do seu povo nessa terra. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe a sua família e até o próximo encontro, se Deus quiser.